parece um dia aí. Sabe porque não sabe semear a palavra de Deus, quer semear a paixão. Para de parece um dia semear não. como você ainda não poder. Semeia no céu, gera no céu. Veja que eu estou descendo aí. Então aquela mulher, ela já Mas pesquisar. ela tinha Vai só. intimidade em reserva. Você tem intimidade em reserva? Você tem reserva com Deus? Ah, apertando, vai. Tem reserva com Deus? Fala muito alto que ele pega mas não o trabalho que Dorcas fez como discípula, porque você vai ver no Antigo Testamento, ela é um discípulo do Novo Testamento. O trabalho que ela exerceu de solidariedade, de caridade no meio do Evangelho, gerou a saída do sepulcro dela. Foi um movimento da obra que ela havia feito e que agora não pode botar em Dorcas como a chave da família. Aqueles discípulos, aquele grupo se aproximou de Pedro e falou assim: aquela, espera aí, só se retira aí que eu vou ter uma intimidade com aquele que é da vida. Pedro estava diante de algo que ele era forte, mas maior era que ele tinha intimidade com Deus. Deixa aí. Então ele retirou, ele vai haver na minha vida, que Deus vai começar a tirar, sabe, de mim, de você, excesso. Fuja dos atalhos, para a intimidade ser gerada. Sabe quando foi que Dorcas foi sepultada? Quando Pedro manda o povo tirar, não é porque quem está ali vai gerar muitas das vezes a falta do agir de Deus, é porque vai haver um momento que vai gerar em você excesso de atalhos, excesso de transparência. E Deus não está com isso, Ele quer um particular contigo. E no particular que teve Deus gerar a ressurreição de Dorcas. E ela foi ressuscitada. Tudo isso, irmão, para haver expressão da situação que você está necessitado, depende da tua predisposição hoje. Então, você leme hoje. Busque hoje. Declare hoje. Se posicione hoje. Posicione hoje. Não, tá baixo, não é demais. Porque o que você faz, igreja, Não, tá bom. para gerar testemunho, Não, é o que naquele grande dia, como falou lá no livro de Lucas, capítulo 12, que o doutor Lucas ama pregar, se pedirem a tua vida hoje, com quem há de negociar você? Dorcas sabia com quem? Ela tinha intimidade suficiente com o particular dela sem precisar de excessos. Ela tinha o particular dela com Deus. Então, quando Satanás achou que tinha intimidade com Deus para ela parar de fazer tudo que o céu esperando, Deus falou assim: ei, mulher, tu não sabe como andar com reserva. Peraí, que tem tempo na terra. Peraí, não é assim não. Seja homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não vou dizer que seja Pedro, não. Vou dizer seja homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito te usa também. Pedro estava cheio do Espírito Santo, não estava? Ele demonstrou nessa pregação toda. Alguns sempre acham que ele não tinha Espírito Santo? Não, né? Ele não demonstrou. Pois agora, igreja, eu vou que eu li a sua parte para vocês. Tá acontecendo? Em nome de Jesus, não você não ficar agora. Pedro cheio da graça do Espírito Santo. Dorcas foi ressuscitada, Enéas pegou sua cama de jazia, colocou sobre ela, e Lucas fez sepultado, coxo, saltitou, virou o primeiro missionário da África Formosa, e com certeza ele operou grandes sinais e maravilhas naquele cenário, ele viveu muito tempo, ele conhecia bem. Pedro estava maravilhosamente cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Assim como todos os dias, muitos lá fora olham para mim e para você, aquele irmão não está sendo prova, não. Anda com o tempo na festa. Aquela irmã não tem dificuldade, não tem uma dica, não tem nada. Só anda feliz na marido dela, é um abraço danado. A vida dela. É o Espírito Santo que conduz. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, ainda tinha muito que aprender com o próprio Espírito Santo. Ele tinha muito que crescer. A palavra do Senhor diz que Pedro estava na casa de um certo Simão, chamado Simão Curtidor. E quando ele estava ali naquele cenário junto com o Simão Curtidor, a palavra do Senhor diz que Deus dá uma visão para Pedro. Pedro estava com fome, Deus vai dar dança. Com fome eu digo, é entre aspas, é uma frase
que ele viu o meio mundo. Tem muito tempo, a farofa de pé é muito boa. Então Pedro fala assim: Senhor, eu estou aqui fome. Eu lá nunca vi um portão anormal no mundo. Eu vou comer isso. Não vou comer não, Senhor. Aí Deus responde e diz assim: Pedro, não tornas tu comum o que eu já purifiquei. E Pedro ficou a igreja lá com que tivesse assim, não estou entendendo mais, eu não vou comer isso. De repente, havia um certo homem chamado Centurião Cornélio. E aquele homem, igreja, ele não estava no dia de Pentecostes. Centurião Cornélio estava no dia de Pentecostes, igreja? Não estava. Mas aquele homem, ele tinha uma intimidade com o dono do poder que desceu lá no Atos dos Apóstolos 2, que quando de repente as orações de esmola do Centurião Cornélio subiam tudo na carinha de Deus. E Deus vai lá, manda um anjo até o Centurião Cornélio e diz assim: procura por Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Manda um dos teus até ele, dos teus criados, e comunica que eu quero que Pedro venha da tua casa. A palavra do Senhor diz que Pedro recebeu lá os criados do Centurião Cornélio. E Pedro foi. Só que Pedro, quando chega, o cenário era os répteis da terra. Era quem? O povo gentil. Era aquele povo, igreja, gente misturadora, aquele povo. Aquele povo que não tinha participado do dia de Pentecostes. E Pedro lá, cheio do Espírito Santo, com a mente dele fechada, que é o que está acontecendo hoje nas igrejas, que está acontecendo no meio do evangelho, com a mente fechada, achando que aquele povo não podia receber o mesmo poder do que está sobre a vida de Pedro. Todos nós dizendo que aquele povo não estava purificado, que aquele povo era imundo para participar da comunhão. Só que Deus falou assim: olha, Pedro, pode até vir para cá ser sodomita, mas a Sodoma eu vou arrancar dele. Pode vir para cá, Pedro, junto contigo, Centurião Cornélio, sendo do Egito, mas do Egito é a roupa dele. Pode vir para cá do jeito que quiser, mentindo, roubando, se prostituindo. O poder do alto, Pedro, não é para tu limitar, é para tu fazer, porque eu quero fazer mais uma vez. Deus sacudiu a Pedro: pega este povo, eu já purifiquei. Olha, igreja, não olhe para a irmã, achando com os teus olhos que não estão entendidos, achando que ela não pode ter o mesmo dom que você tem, achando que ela não pode estar na mesma posição que você está, porque Deus é quem é o dono da posição. Deus é quem é o dono do dom. Então, naquele momento, Pedro falou assim: mas não tem como. Pedro estava cheio de Espírito Santo, não estava. E por que Pedro disse que aquele povo estava indo? Nós temos muito que aprender. Por mais que você cure, por mais que você ressuscite, por mais que você pregue, por mais que você louve, todo dia você tem que aprender e tem que deixar, sabe, a igreja. O orgulho naquela hora, o orgulho de Pedro não quis falar. Mas tinha a agulha da graça dentro do Pedro, de Pedro ardendo. Peraí, eu estou sentindo aquele mover, aquele saculejo que teve lá nos rostos, lá dentro de Jerusalém. O poder do alto vai visitar Pedro, abriu a boca e disse: Pedro, eu quero fazer mais uma vez a tua boca, está aqui eu. O Espírito Santo de Deus invadiu. Não demorou nada, irmão, todo aquele povo estava sendo cheio do Espírito Santo. E mais uma vez Deus fez. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, não limite. Não diga que está indo. Não diga que não limite o poder do Senhor. Não leve ao extremo a grandeza e a preciosidade do Espírito Santo. Porque quando Pedro fez todos esses sinais de maravilha, ele não pegou, não adulterou. Sabe o que ele está querendo dizer? Baixo ele, deixa eu crescer. Deixa eu me apresentar e não fica de pé. Ó, tá? Deus quer fazer mais uma vez. Terminou. O cenário pode até, igreja, eu não sei aquele cenário do dia de Pentecostes, porque eu não estou vendo ninguém 6h46. tentando amarrar Terminou. a minha Hã? Eu encerro? Não é.